A requeima, ela é causada, como a gente adiantou, por esse homiceto aqui, ó, Phytophthora infestans. Para começar, é bom a gente dar uma recordada no que seria, então, um homiceto, e que desde o início da aula eu venho falando que pinta preta é uma doença causada por um fungo verdadeiro. E requeima, apesar da gente controlar com fungicida, né, é causada por um oomiceto, que é um fungo que a gente pode falar que não é verdadeiro. O que seria isso, então? Por que eu não posso chamar a Phytophthora infestans de fungo verdadeiro? Qual que é a diferença de um fungo verdadeiro para um oomiceto? A parede celular dos fungos que vocês já aprenderam, ela é formada principalmente de quitina. E dos oomicetos, ela não tem quitina, ela tem celulose no local, tá? Ambas têm, tanto do fungo quanto do homiceto, beta-glucana, mas, no caso, o homiceto, celulose, e no caso de fungos, beta-glucano mais quitina. Perfeito. Então, por essas diferenças, foram separados, né? Às vezes vocês podem encontrar por aí, chamando então homicetos de Stramenopila, que é o nome do grupo. Novamente, eu chamo a atenção aqui na segunda linha dos nomes comuns que essa doença pode ter. Então, pode ser chamada de mela, crestamento tardio, mufa e míldio. Fiquem atentos ao que eu falei já no início, tá? A questão de que o nome comum, ele diz mais sobre o sintoma do que propriamente o agente causal que está incidindo naquela cultura. A requeima, ela também está disseminada por todas as regiões produtoras de batata e tomate, e os danos, eles estão intimamente relacionados com a temperatura e a umidade relativa favorável. Quando eu falei lá de pinta preta, eu falei para vocês gravarem as condições adequadas para o desenvolvimento da pinta preta. No caso da pinta preta, se vocês são bons de memória, no slide estava falando temperatura ao redor de 25 a 30 graus, quer dizer, uma temperatura média até moderada, né? Até alta, na verdade, e umidade relativa alta. Veja, quando eu falo de requeima, temperatura acima de 30 graus são altamente desfavoráveis para a doença. Mas quais temperaturas são boas? Temperatura aqui que eu chamei de amena, que, se eu pudesse colocar um número para vocês, eu colocaria de uns 18 a uns 23 graus, para vocês terem como comparar com a pinta preta. Então, veja, ambas as doenças, umidade relativa alta. Mas no caso aqui, uma temperatura que é boa para o desenvolvimento seria de 18 até 23 graus. Ao passo que na pinta preta, isso daí já é um pouquinho mais alto, 25 a 30 graus. Disseminação acontece por vento e por chuva, tá? É bom frisar aqui com vocês que vocês vão ver a estrutura do patógeno desse homiceto, ele forma uma espécie de esporo, que eu vou recordar com vocês, na verdade, porque vocês já viram comigo em microbiologia, que ele necessita da água para se locomover, para se disseminar. Então, a chuva, ela é muito importante, tá? Para esse tipo de patógeno. Então, ó, como eu falei, aqui está a estrutura desse homiceto. Então, a gente tem uma hifa que se modificou e na ponta dela se ramificou e tem o que a gente chama de esporanjo. O esporanjo,
ele não é o esporo. Na verdade, ele é uma bolsa, uma estrutura que dentro dele, sim, estão os esporos assexuais dos oomicetos, tá? Então, se eu olhar aqui de novo, ó, eu vejo hifas, né? E alguns esporângios que estão soltos aqui. Mas, ilustrando isso daqui, ó, dentro desses esporângios, eu tenho, então, esses esporos que eu falei que necessitam de água para disseminar. E veja que na ilustração, vocês conseguem enxergar? Existem dois flagelos, tá? Esses flagelos são responsáveis pela movimentação desses esporos e por isso tem necessidade da água. Novamente, como a estrutura parece um limão aqui, ela se chama esporângio, a hifa que originou esse esporângio, ela recebe um nome especial, que é esporangióforo. Então, para o homiceto, eu não falo conídeo, eu não falo conidióforo. Eu falo esporângio, mas não é um esporo. Na verdade, ele armazena os esporos. E o esporangióforo, aquelas hifas que deram origem a essa estrutura, tá? O nome dos esporos assexuais dos oomicetos são denominados zoósporos. Zoósporo, que são esses esporos que a gente fala biflagelados, que eles são formados, então, dentro dessa estrutura que é o esporângio. Como que é o ciclo da requeima? O ciclo, pessoal, novamente, vamos pensar da mesma maneira que a gente via lá no ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Então, vamos começar na sobrevivência. Se eu pensar na sobrevivência, veja, eu tenho uma estrutura aqui, do lado esquerdo, bem aqui em cima, que se chama oósporo. O oósporo, vocês estão vendo que ele tem até uma parede mais grossa, né, bastante grossa. Aqui tem imagens do lado, ó. O oósporo, veja aqui, ele é resultado, então, de uma reprodução sexuada. E ele é uma estrutura de sobrevivência desse fungo, tá? Mas o oósporo, ele é muito importante quando a gente pensa na batata, principalmente naqueles países, ou até no tomate, né? Mas principalmente naqueles países que têm um inverno muito rigoroso, com neve, por exemplo, sabe? Lá na Irlanda, se vocês se lembrarem da história da requeima da batata, lá no século XIX, lá é um país, por exemplo, que o inverno é mais rigoroso que o nosso, e com certeza o oósporo, esse esporo originário da reprodução assexuada, sexuada, originário da reprodução sexuada, o oósporo muito possivelmente vai ter mais importância na sobrevivência do que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem, de maneira geral, um clima mais tranquilo, com temperaturas que podem até ser mais baixas, mas que não chegam a nevar, por exemplo. Então, aqui no Brasil, ou nos trópicos de maneira geral, onde se produz batata, o principal meio de sobrevivência, eu falaria que é, por exemplo, um tubérculo infectado, principalmente, né? Principalmente. E, então, a partir desse tubérculo infectado, veja, eu vou dar origem, então, à estrutura de reprodução, que é o esporangióforo e os esporângios aqui em cima, tá? O oósporo, como ele é uma estrutura de sobrevivência, ele vai ficar ali com seu metabolismo neutro, né? Sem gasto de energia, até que algum estímulo químico seja enviado para ele, de modo que ele consegue perceber que o clima voltou a ser favorável, quer dizer, temperaturas amenas, né? Não precisa ser temperaturas quentes, mas temperaturas amenas.
e que tem o hospedeiro. Então, a parte química também, estímulo químico em relação ao exudato da, da, da raiz, dos tubérculos, ele identifica. Então, ele germina. Esse esporo, ele germina, veja, e forma, então, um esporângio aqui na ponta dessa primeira hifa. Então, veja que, independente dos países temperados, que possivelmente o oósporo é a principal forma de sobrevivência, ou nos países tropicais, que produzem batata ou tomate, que os tubérculos infectados, principalmente, né, são a principal fonte do patógeno, né? Eu estou aqui partindo da mesma coisa agora, ó, esporângio e esporângio. Dentro desses esporângios, a gente viu que a gente encontra os zoósporos. Aqui nessa imagem de microscopia, veja, eu tenho um esporângio aqui, inteirinho, fechadinho, e eu tenho um outro aqui, ó, que está começando a liberar os zoósporos, ó. Os zoósporos são mais redondinhos, tá? Eu estou vendo que ele rompeu esse esporângio e os zoósporos estão sendo liberados. Mas como isso acontece? O esporângio precisa detectar a presença de água, porque daí ele libera esses zoósporos e eles são flagelados. Olha aqui, é um zoósporo, ó, redondo e 2 flagelos. E daí ele consegue nadar por um fio de água, por exemplo, uma lâmina d'água em cima de uma folha, por exemplo. Tá? Mas olha que interessante. Então, eu tenho um esporângio que vai, olha aqui, vai se abrir, vai romper e vai liberar os zoósporos. Se eu tenho a água na superfície, uma fina camada ali, uma lâmina d'água. Mas o próprio esporângio, estão vendo aqui, ó, ele pode germinar. Ele pode emitir um tubo germinativo. E olha o que está aqui na foto, ó. É um esporângio e um tubo germinativo, tá? Então, mas quando que acontece um, quando que acontece outro? Isso tem a ver com o clima, principalmente, tá? Então, em condições ideais, que seriam aquelas condições que eu falei para vocês, temperatura de 18, 23 graus e alta umidade, possivelmente o ciclo vai acompanhar essa seta aqui, ó. Na verdade, em condições ideais, eu vou ter o rompimento do esporângio e a liberação dos zoósporos, tá? Mas, de repente, eu tô com umidade relativa alta, mas uma temperatura já um pouco de 24, 25. O que acontece? Ele não vai liberar os zoósporos, tá? Mas ele próprio vai germinar. E veja que interessante. Esporângio, eu tenho um esporângio. Aqui no caso, dentro desse esporângio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zoósporos. O que aumenta a probabilidade do fungo de sucesso de infecção? O que ajuda mais? Ele ter 8 zoósporos procurando um lugar para infectar? Ou ele ter um tubo germinativo único, um esporângio único que germina? O que é mais vantajoso para o fungo? Para o miceto, o mais vantajoso é ter 8 zoósporos sendo liberados e cair em 8 lugares diferentes e encontrar uma superfície para germinar e infectar. Ao passo que aqui ele só vai ter uma oportunidade. Então, eu falei que quando acontece a liberação dos zoósporos? Quando está numa temperatura agradável ao homiceto, né? Então, não é à toa que quando eu tenho temperaturas mais amenas, a minha doença esteja numa severidade maior, porque foram muitos mais esporos que conseguiram infectar uma mesma folha ou folhas diferentes. Ao passo que, se eu estou numa uma umidade alta, mas uma temperatura aí de 24 graus, tá,
ele não vai perder, lembra que só acima de 30 que a doença já não aparece, né? Mas a doença vai ser bem menos severa, porque vão ter ele não vai liberar zoósporo, só vai ter um esporângio germinando ali, outro ali, tá? E daí, veja, aqui no caso, o patógeno por isso que chama requeima, que o principal sintoma é essa queima, e é muito rápida. Se você tem condição ambiental adequada, ela é muito rápida. Ela é uma doença, a gente fala que em fitopatologia, se vocês lembrarem, na epidemiologia, a gente estuda a velocidade das doenças, o progresso das doenças no tempo. E daí sai uma fórmula, e naquela fórmula eu tenho como saber o que a gente chama de taxa de progresso de uma doença, que é a velocidade da doença. A requeima, se eu pudesse comparar várias doenças, colocando condições adequadas para todas essas doenças, a requeima é uma das doenças mais velozes, a que tem taxa maior das doenças que a gente conhece na agricultura, tá? Então, ela é muito rápida, realmente, tá? É o caso de o produtor ir no campo, não perceber sinais iniciais da doença, e daí no outro dia, ou sei lá, 2 dias depois, ele chegar no campo e o campo tá todo queimado, né? Por conta dos sintomas da requeima, tá? Então, por isso, a questão que eu falo que possivelmente, se vocês forem trabalhar com consultoria em batata, ou se vocês conhecerem alguém, vocês vão conversar e vão ver que a questão do controle é principalmente preventivo, tá? Não vai esperar acontecer. E quais são esses sintomas? Então, nas folhas, começam umas lesões bem pequenas, de uma cor verde claro, depois elas vão escurecendo, e daí vai ter a necrose desses tecidos. Isso do lado de cima que eu vejo, mas numa condição lá bacana, que é aquela de liberação de zoósporo, eu olho na parte abaxial da folha, na parte de baixo, eu vejo um crescimento esbranquiçado. Por quê? Porque nada mais é do que essas estruturas do patógeno o patógeno está esporulando, tá? Então, ele está se reproduzindo abundantemente, e na parte de baixo da folha eu vejo isso. Lesão pode avançar para o pecíolo e para o caule, então, realmente, causa a morte da planta, não tenham dúvida. E as plantas, elas vão ficando queimadas, e para quem acompanha uma plantação, até o odor fica um pouco podre, né? Um cheiro ruim. E, novamente, nos tubérculos eu tenho uma podridão que é dura, quer dizer, não é mole, é uma podridão seca e escura. E assim, ideal para patógenos secundários entrarem lá e apodrecerem aquele tubérculo. Olha isso daqui. Sintoma típico de requeima, ó, na folha, tem aqui mais na folha. Olha isso daqui, né? Acabou aqui com tudo. E o tubérculo podre, mas novamente, ele não está desestruturado, ele não está se solvendo, né? É uma podridão que ainda o tubérculo ele mantém a sua forma. E aqui um campo, olha isso. Ali atrás são batatas que foram pulverizadas, teve controle químico, e hoje em dia a gente tem variedades que eu não vou falar resistente, mas que são mais resistentes que outras, né? A gente tem esse desenvolvimento de variedades um pouco mais resistentes. Então, possivelmente é uma variedade mais resistente, mas anotem aí, mesmo as variedades que são um pouco mais resistentes, que a gente obtém pelo melhoramento genético hoje, mesmo assim, o produtor de batata muito dificilmente vai fugir do controle químico, tá? Mesmo com esse material melhorado,
o controle é muito complicado mesmo. E aqui, ó, não foram feitas pulverizações, possivelmente uma variedade mais suscetível, então acaba. Então, quando a gente pensa lá na história que vocês viram comigo em micro, em fito, da requeima da batata na Irlanda, que naqueles anos lá do século XIX atingiram assim campos e mais campos de batata, em que todo mundo dependia daquilo, e eram anos que assim tinha muita umidade alta e temperatura amena. Então não é à toa que acabou, né? Destruiu. Imagina uma pessoa que depende daquilo para comer, né? Então, bem triste. Olha aqui, até então eu estava mostrando em batata, mas ó, no tomate, escurecidas, lesões e uma podridão seca, uma podridão dura, que vai atacando de maneira acentuada. Se vocês olharem aqui do lado de baixo, vocês vão ver aquela parte esbranquiçada, principalmente se colocar uma lupa, né? Que são os sinais, são as estruturas reprodutivas do patógeno. E olha isso, gente. Imagina, né? Você chegar a esse ponto, né? Que tá tudo queimado mesmo, né? O fungo não, né? O homiceto causa isso. E só para comparar, para vocês verem que é muito parecido, aqui é Phytophthora, requeima em tomate e em batata, aqui na parte de cima da folha. E na parte de baixo, em tomate e batata. Veja que está mais esbranquiçado por conta de umidade relativa alta, causando essa esporulação. Aqui no caule do tomate, da batata, ó, chega até quebrar aqui, tá? Muito comum, pessoal, bastante comum, tá? Mas lembrando que tem que ter aquelas características altamente dependente de condições climáticas, né? Não que nenhuma doença, todas as doenças são, mas particularmente a requeima, ela tem muito isso, essa relação direta com a questão de temperatura e umidade. Antes de falar do controle, eu vou parar e vou passar para vocês um vídeo que é bem legal. Late blight of potato, caused by the oomycete Phytophthora infestans, is one of the most serious diseases affecting potato crops worldwide. The primary symptoms of Phytophthora infestans infection are brown lesions at the base of the stem, in the leaf axils, and on the leaves. In humid weather, this damage spreads rapidly. On the underside of the leaves, a typical whitish growth of the pathogen can be seen. It consists of a dense aggregation of branched hyphae, sporangiophores, bearing lemon-shaped sporangia, the reproductive organs of Phytophthora infestans. When picked up by the wind, countless sporangia are spread throughout the crop and far beyond it. Sporangia that land on a potato leaf when the weather is damp and warm often germinate by forming a germ tube. This process is called direct germination. At lower temperatures, indirect germination prevails. Motile zoospores are released. After attaching to the leaf surface, they transform into roundish cysts. The cysts germinate by forming a germ tube. From its tip, an infection hypha enters the interior of the leaf. A mycelium forms. Its hyphae spread between the leaf cells. With the help of finger-like haustoria, the parasite draws nutrients from the cells of its host plant. The damaged cells die off, and the mycelium spreads further into neighboring leaf tissue that is still alive. Thus, green leaf area is increasingly lost. From hyphae on the edge of the damaged leaf tissue, sporangiophores develop, growing out of the leaf through stomata.
bearing a new generation of sporangia ready to be spread by wind or rain. This cycle of sporangial dissemination, release of zoospores, infection of a host plant, mycelium formation in the leaf, and sporulation can continue repeating, especially if weather conditions are moist. Infection pressure increases exponentially, and more plants show the typical late blight symptoms. The damaged leaf area increases rapidly from day to day. Often the stems with dead leaves hanging from them are all that remain. The tubers remain small, but the risk of yield loss is far higher if sporangia are washed into the soil by rain. The zoospores released from the sporangia move between the soil particles and thus reach the surface of the tubers. They often infect the tubers through natural openings in their skin. In storage, tubers infected by Phytophthora infestans are recognized by irregular blue-gray spots on their surfaces. With time, these spots sink in slightly. Often, infected tubers are additionally colonized by soft rot bacteria. Viram que ao final do vídeo ele fala da questão de alguns esporângios caírem no solo e achando a água, eles conseguem chegar até o tubérculo. E eles penetram pelas aberturas naturais, que na verdade o tubérculo ele é um caule modificado, e a gente tem aqueles que a gente chama de olho da batata, que são aquelas aberturas que nada mais são do que as gemas ali do caule, né? E então ele pode penetrar por ali e causar a podridão seca, mas daí no final ele mostra algumas batatas, alguns tubérculos que estão moles, assim, bastante, dá para até ver que está liquefazendo, né? Parece um líquido, mas aquilo lá ele já alerta. A podridão seca é o resultado da fitóftora, da requeima. Aquilo lá já são bactérias que chegaram depois e causaram então essa podridão mole, tá? Outra apresentação que eu tinha, só para mostrar para vocês isso daqui, ó. Em relação ao controle fungicidas, né, para omicetos. Então, veja, tem 4 classes aqui que o professor Menten colocou como uma das principais hoje em dia. Se a gente pensar, triazol e estrobelurina são, assim, a base para muitos fungicidas hoje em dia. Se a gente olhar, veja, o triazol, que aqui em cima, ó, do lado direito, nessa figura, é o DMI. Vamos lembrar que o FRAC e as instituições internacionais chamam os triazóis também de DMI, que são os inibidores da demetilação. São fungicidas que inibem a síntese de ergosterol. O ergosterol é uma gordura. Os fungicidas, eles inibem a produção desse esterol, dessa gordura, tá? Do mesmo jeito que a gente produz, o nosso corpo produz colesterol, os fungos produzem esse ergosterol. E, então, quando eu aplico um triazol, que é um DMI, inibidor da demetilação, ele vai controlar, porque o fungo não tendo, sendo inibida essa produção, ele não vai conseguir fazer sua estrutura, né? Só que vejam, quando eu tenho aqui embaixo, no eixo X, são vários gêneros de fungos diferentes. Lógico, o DMI, ou o triazol, ele vai controlar de maneira mais ou menos eficiente cada gênero. Mas se a gente olhar Phytophthora, Plasmopara e Pythium, que são oomicetos, os triazóis não fazem efeito, não controlam. Do mesmo jeito, os benzimidazóis, tá? Benzimidazol é outra classe que não está colocada aqui, mas que é muito importante. O benzimidazol, eles são inibidores
da síntese da tubulina. O imidazol, ele não deixa a mitose acontecer porque ele vai inibir essa tubulina. Novamente, apesar de ter eficiência no controle para diferentes fungos, né? O benzimidazol não faz efeito para Phytophthora, para Plasmopara, para Pythium, tá? Do mesmo jeito, olha aqui, só o que está em verde é que controla o omiceto. Então, estrobilurina, ok? E fenilamida, ok? Mas as dicarboxamidas, elas não controlam também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e, novamente, como eu falei, olhar na bula dos produtos para ver a indicação, para ver se realmente eu vou conseguir controlar. Os omicetos, primeiro, por que eles são tão difíceis assim? São poucos os produtos que a gente tem para controlar os omicetos. Primeiro, por conta dessa questão da parede ser de celulose. O que mais tem parede celular de celulose? A planta. Então, fica complicado para a pesquisa, para os pesquisadores, encontrarem moléculas que, imagina, se você quer atuar na parede celular, você não quer deixar que muitos fungicidas atuam na parede celular e não deixam o fungo formar a parede celular. Mas os fungos têm parede celular de quitina, ok. Mas e se eu colocar um produto que vai afetar a parede celular do omiceto, eu também posso estar afetando a parede celular da planta. Então, o fato de ter celulose na parede celular já restringe um pouco o número de produtos que eu tenho eficientes para omicetos, tá? E além disso, como eu mostrei para vocês, a questão dos triazóis, que inibem a síntese do ergosterol. Todos os fungos verdadeiros, eles têm o ergosterol como principal fonte de gordura, dessa, né? O omiceto não produz ergosterol. Ele pega o esterol que ele precisa do meio de cultura, do substrato que ele está. Então, não adianta eu colocar um fungicida que vai inibir a produção de uma coisa que o omiceto nem produz. Então, para ele, não vai fazer nem cócega, tá? O benzimidazol, que eu falei, que é o que atua no fuso mitótico ali, não deixando formar, então, os fusos mitóticos, que são formados à base de tubulina. Nos omicetos, é completamente diferente essa formação da tubulina. Então, veja que é um grupo de patógenos que são muito específicos. Então, por isso, se vocês tiverem curiosidade, pode pegar para o tomate, de repente, enfim. Veja que são poucos, muito poucos, os fungicidas que atuam, então, nessa classe de fungos, tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso na hora de indicar, então, caso vocês precisarem fazer indicação de um fungicida, tá? Então, fiquem atentos. Escolha do local apropriado, do mesmo jeito, umidade relativa alta, temperatura amena. Então, se eu pensar na beira de um lago, numa baixada na minha propriedade, todos esses locais vão estar sujeitos à neblina e a temperaturas mais baixas, mais amenas, né? Então, eu tento fugir desses locais. Usar semente ou batata semente, no caso da batata sadia. Eliminar a planta doente, isso é recomendado no caso da requeima, além de você fazer um monitoramento, além de você usar variedade mais resistente, você também ficar atento e se você vê os primeiros sintomas, você eliminar mesmo planta doente, tá? Existem sistemas de previsão e aviso, inclusive, no caso da batata e da requeima, esse Blightcast foi um dos primeiros sistemas de previsão e aviso de doenças, tá? Foi, então, feito para batata.
Só que o que acontece? Ele se baseia, pessoal, em suma, tá? Vou falar de maneira bem reduzida. É um programa que o produtor, ele paga como se fosse uma assinatura mensal, e ele tem acesso ali, então ele entra no computador dele, e ele tem acesso e é avisado quando as condições estão altamente favoráveis para a doença. Sendo assim, o programa, ele avisa porque ele faz uma previsão da doença. Vou ler um trechinho aqui do manual para vocês, o manual de fito volume 1, o mais novo, tá? Muitas tentativas de desenvolver um sistema de previsão foram feitas para a requeima da batata. O sistema Blightcast, por exemplo, ele integra dois sistemas que eram mais antigos e que foram desenvolvidos independentes, tá? Através da ocorrência da requeima, a partir da emergência das plantas, ele vê 10 dias consecutivos favoráveis à requeima. Dia favorável para ele é definido por uma precipitação acumulada superior a 30 milímetros e temperatura média em 5 dias menor ou igual a 25,5. Esse sistema vai avisar esse produtor que paga por esse programa que ele deveria fazer uma pulverização, uma aplicação de fungicida, porque as chances de acontecerem as condições favoráveis para requeima são muito altas. Então, o produtor que paga por isso, ele vai, então, imediatamente, sabendo que as condições vão ser propícias, ele vai fazer, então, a pulverização, tá? Só que, veja, a necessidade de usar modelos de previsão para que os princípios do manejo integrado possam ser aplicados a doenças, aumenta a incerteza e o risco inerente e contribui para o distanciamento do produtor. No livro aqui, ele cita um outro sistema de previsão que é bastante conhecido, que é o EPIPRE, tá? O EPIPRE, no auge da sua utilização, tinha somente 20% de seus participantes seguindo as recomendações do programa. Os 80% restantes preferiam dormir à noite, colocou entre aspas, e pulverizavam suas culturas, mesmo quando o EPIPRE recomendava o contrário. O sistema Blightcast, que é esse da batata que eu estou falando para vocês, por sua vez, foi um razoável sucesso durante sua fase de desenvolvimento, quando os produtores podiam participar sem pagar taxa alguma, mas foi abandonado por metade dos participantes quando, para cobrir os custos, uma taxa de $200 por estação foi cobrada. Como consequência dessa diminuição de participantes, a taxa precisou ser elevada para $300. Mas, agora, a metade dos produtores remanescentes também desistiu, inviabilizando a continuação do programa. Um pesquisador aqui relata interessante episódio a respeito do uso prático de modelos de previsão. Num congresso recente, um pesquisador apresentou um novo e elegante sistema de aviso para ser empregado na cultura do arroz. Sua palestra foi calorosamente saudada pela audiência, pelo público. Quando o pesquisador foi perguntado em particular quão frequentemente o sistema de aviso era usado pelos produtores, a resposta do autor foi rápida e sem ambiguidade. Nunca, os pesticidas são mais baratos. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Existe o Blightcast, ele já foi muito usado e é usado por alguns produtores. Não estou falando de Brasil, tá? Estou falando principalmente Europa, não aqui no Brasil. No Brasil ele nunca pegou muito bem. Mas, pensando em requeima, ela é o típico daquilo ali que ele citou no livro. O produtor, ele prefere dormir sossegado ao invés de ter que ficar olhando
um sistema de monitoramento para saber o momento exato de aplicar. Ele está errado? O sistema está errado? Não. O sistema, inclusive, ele é bom, porque muitas vezes ele faz com que o produtor, o sistema de previsão, né, ele faz com que o produtor, às vezes, aplique até menor quantidade, menor número faça menor número de pulverizações, tá? Só que o problema é isso, é como eu falei, o produtor, ele tem aversão ao risco, tá? Então, ele prefere que, independentemente, é menos prejuízo eu fazer uma aplicação em área toda do que as perdas que eu vou ter caso a requeima se instale no meu plantio, tá? Então, os sistemas de previsão, eles muitas vezes, eles trazem muitos benefícios, mas é totalmente compreensível a questão de doenças como a requeima, por exemplo, e doenças no geral. Esses sistemas, eles não serem, apesar de todas as qualidades que eles têm, eles não serem tão bem, assim, aceitos pelos produtores, tá? E rotacionar a cultura por 2 ou 3 anos, dependendo do histórico e da incidência de requeima na área que você está plantando, também é bastante indicado. Eu trago para vocês o mesmo tipo de figura que eu trouxe para a pinta preta. É daquele mesmo artigo que, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ele é de 2013, do pessoal do Instituto Biológico. E para mostrar novamente que existe um pacote, existem muitos produtos que podem ser recomendados para requeima, tá? Existem até produtores, veja, que usa a cibenzolar S-metil, o nome mais popular é o Bion, e tem também fosfitos, esses em amarelos, então, são os indutores de resistência, que são aqueles produtos que não vão atacar, entre aspas, né, controlar diretamente o patógeno, mas vão induzir os mecanismos de defesa, vai tornar a planta mais apta para a luta aí, né? Existem produtores que fazem uso, veja, mas não é só isso, né? Você tem que usar o indutor de resistência, você tem que ter uma variedade mais resistente, e você também tem que fazer uso das aplicações de fungicidas, né? E da mesma maneira, pessoal, novamente, a gente pode entrar com os protetores, que são esses que erroneamente, eu não gosto dessa classificação, aqui está contato, mas não é contato, é protetor, tá? Vocês podem pensar em aplicar no início, como protetor mesmo, para prevenir a doença, e mais aqui da fase de crescimento vegetativo e tuberização, como alternativa, né, alternadamente aos sistêmicos e mais específicos, ou em mistura com esses sistêmicos ou mais específicos. Aqui também, ó, o mandipropamida, ele aqui, ó, ele é um específico de omiceto, tá? Mas, novamente, de metomorfe, ó, esse outro aqui também, ó, a gente tem que tomar cuidado com eles, porque a gente não pode sair aplicando a torta direito por conta do fenômeno da resistência. A gente faz agora, então, uma pequena explicação das 2 doenças bacterianas que são incidentes tanto no tomate quanto na batata. A murcha bacteriana, que eu começo com ela é também chamada, veja, de murchadeira, água quente e dormideira. Água quente, eu acredito que por conta do aspecto de planta murcha, que as plantas atacadas, elas ficam, tá? Parece que alguém jogou uma água quente e a planta murchou no campo. Dormideira é por conta de que é interessante a murcha. A murcha, a bactéria, essa Haustonia solanacearum, ela é uma bactéria de solo.
ela está presente no solo. E ela penetra via raiz, principalmente, tá? E penetrando, ela vai colonizar o sistema vascular da planta. Então, toda a parte de transporte de água, principalmente, vai ficar comprometido, porque a bactéria vai crescer ali, vai colonizar o sistema vascular. Então, a planta murcha, tá? Mas, no início da infecção, não é uma murcha permanente. A planta murcha nas horas mais quentes do dia e quando chega o final da tarde, noite, a planta se restabelece, tá? Então, por isso que chamaram, em algumas regiões, o nome comum de dormideira. Depois vai chegar um momento em que essa murcha vai ser permanente, tá? Então, nas horas mais quentes, a planta murcha e nas horas mais frescas, a planta volta ao seu estado natural, tá? No caso de batata semente, quer dizer, se você tem uma área que ao invés de batata para produção, para o consumo, né, você está fazendo batata semente que tem que ser certificada, se você tiver uma planta na sua área que mostre sintoma e que você detecte murcha bacteriana, toda aquela área sua está condenada para a produção de batata semente, tá? Você ainda vai poder vender aquela produção para consumo, tá? Mas não como material propagativo, como batata semente, tá? O tomate, ele ficou limitante nas regiões norte e nordeste por conta dessa doença, tá? Então, essa doença causou... É muito difícil você cultivar tomate nas regiões mais ao norte por conta dela. Em temperaturas mais elevadas, os danos são maiores. E como é uma bactéria, né? A penetração, a infecção é por ferimento ou por abertura natural. Como eu falei, é uma bactéria de solo, principalmente pelas raízes. Sintomas, então, já adiantei muitas coisas, mas murcha do folíolo. No início, a gente vê a murcha mais nas folhas superiores, em uma única haste, até que ela tome a planta como um todo. Olha isso, morte rápida das plantas, 2 a 4 dias após os sintomas iniciais, tá? O sistema vascular fica escurecido, isso não é novidade, né, gente? Porque se a bactéria penetrou pela raiz e está colonizando o sistema vascular, eu vou ter um sistema vascular já comprometido e com uma coloração diferente. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, exudação de pus bacteriano. Aqui está uma dica valiosa para a questão da diagnose, tá? Quando eu vejo esse pus bacteriano, ele é um indicativo, assim, de que eu estou falando de bactéria. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode jogar, entre aspas, né? Mas como o pus bacteriano pode jogar a nosso favor na questão da diagnose no campo por murcha bacteriana, tá? Os frutos ou os tubérculos, eles apodrecem, se você conseguir colher, né? Antes da planta morrer, enfim. Eles apodrecem muito rápido, mais rápido que o normalmente observado quando eles são colhidos e estão infectados. Então, olha aqui, gente. Veja, a planta como um todo, ela tá normal. Só que uma das hastes aqui, ó, murchou. E é tão rápida a questão da colonização dessa bactéria no sistema vascular que, veja, a planta, ela não deu nem tempo de secar as folhas, porque geralmente com murcha, né, geralmente, a gente vê, primeiro fica amarelecido, depois vai ficando mais seco, e daí tem a murcha das folhas, né? No caso da murcha bacteriana, é tão rápida a colonização, a interrupção do transporte de água, que ainda tem a clorofila, a planta ainda está verde, mas ela já está murcha, tá? Não deu nem tempo de amarelecer folha, secar, mas a planta já ficou murcha.
Aí é que tá uma das coisas que eu queria que vocês tirassem proveito para diagnose no campo, se por acaso vocês estiverem tratando com a Murcha bacteriana, tá? Se vocês tiverem tubérculo já formado, o interessante, se for batata, por exemplo, né, que a gente está falando da murcha, tanto faz para tomate quanto para batata, tá? Mas olha aqui, vocês estão enxergando que parece que tem alguma coisa saindo aqui e está mais escurecido? Aqui são as regiões de vasos, sistema vascular do tubérculo, tá? Outra coisa, quando você tira o tubérculo, veja, essas regiões que estão abertas, gruda terra nelas. Do mesmo jeito que aqui, veja. Eu não consigo... Quando eu tiro um tubérculo do solo, eu dou uma batidinha nele, eu já limpo aquela terra que está em volta. Mas quando eu tenho murcha bacteriana, o solo, ele gruda no tubérculo. Ele é muito difícil de você removê-lo. Se a gente pensar o tubérculo como um caule diferenciado, a gente tem os olhos na parte de fora da batata, e esses olhos nada mais são do que as gemas, né, daquele caule. E imagina a bactéria colonizando aqui todo o sistema vascular, e ela vai estar, a gente fala que produz biofilme, né? O biofilme é essa gosma aí, né, que bloqueia o sistema vascular, é o pus da bactéria, né? E elas acabam expelindo esse pus bacteriano pelas gemas do tubérculo. É uma goma, né, gente, um pus. Então, acaba que grudando o solo nesses olhos, nessas gemas da batata, que estão expelindo esse pus, tá? Então, é difícil de limpar, fica grudado mesmo, porque, imagina, é um pus onde caiu a terra, né? Então, é muito difícil de você limpar aquilo. E isso é uma característica importante na diagnose de murcha bacteriana. E uma outra coisa que vocês devem tirar proveito, assim, caso vocês suspeitem de murcha no campo, é o teste do copo. O que é o teste do copo? É retirar uma pequena parte, por exemplo, da haste da planta, onde tem o sintoma, onde o vaso, o sistema vascular está escurecido, corta um pedacinho pequeno e mergulho num copo com água. Qualquer água da torneira, lá no campo, e um copo. Depois de uns minutinhos, o que eu vou começar a ver? Se for murcha bacteriana. Se for murcha bacteriana, é uma bactéria que coloniza o sistema vascular. O que acontece? Eu vou ver isso daqui, ó. Esse pus, que nada mais é do que um fluxo de bactérias que estão saindo daqui, tá? Que a gente chama, então, de corrida bacteriana, fazendo o teste do copo. A murcha bacteriana é uma das principais doenças que afetam solanáceas, como o pimentão e o tomate. A boa notícia é que existe um truque rápido que você mesmo pode fazer na sua propriedade para identificar esse problema. É o teste do copo. A bacteriose só precisa de calor e umidade no solo para se desenvolver. Ela ainda não tem tratamento efetivo, nem cultivares resistentes a ela. Então, para saber se é hora de tomar uma atitude e se desfazer de algumas plantas, o teste do copo é uma medida fácil e rapidinha. Quem ensina o truque é a extensionista rural da Emater, Patrícia Greenberg. Hoje nós estamos aqui na propriedade do seu Valdir e da dona Marli Varros, aqui no Arroio do Padre. O seu Valdir procurou o escritório da Emater aqui no município e o colega encaminhou a amostra dos tomates dele, que ele disse que estava com problema. Aí a gente diagnosticou murcha bacteriana. Tá? Então, a partir desse problema, a gente resolveu vir aqui e fazer um passo a passo de um teste bem simples, que é o teste do copo, que a gente pode identificar essa bactéria no campo. Então, a gente usou materiais bem simples, como uma tesoura de poda, uma faca,
Um copo, de preferência transparente, né, e liso, que dê para a gente ver bem quando corre o pus da bactéria, né? E um clips ou um arame para a gente prender. Então a gente depois vai mostrar o passo a passo como foi feito esse testezinho que o próprio produtor pode fazer no campo. Os sintomas de contaminação aparecem de cima para baixo, folhas murchas e então caroços no caule. O primeiro passo do teste é arrancar a planta com sintomas e levá-la até um lugar neutro, onde ela não tenha contato com as outras. Então é só pegar uma tesoura de poda e uma faca para cortar o fim do caule. A gente vai cortar mais ou menos uns 5 centímetros, bem aqui, ó, da base da raiz para o caule, tá? Então aqui a gente já pode cortar. Agora a gente vai tirar. Vamos tirar o grosso. Sem a terra, é hora de preparar as pontas da amostra. Ó, a gente já está vendo. Aqui vocês estão vendo, ó, que já está escurecido, ó. Vou cortar, diminuir aqui um pouquinho. Ó, não precisa ser um pedaço muito grande, ó, uns 5 centímetros, bem na base da raiz para o caule. Com o arame ou clips, você precisa formar um gancho e colocá-lo na pontinha do caule. Assim, a amostra vai ficar pendurada no copo. E aí a gente pega a água. Depois de pronto, é só esperar. Sabe essa corzinha branca saindo e se soltando da raiz? É o pus da bactéria, que dependendo da infecção, pode demorar até 5 minutinhos para aparecer. Agora, a alternativa é arrancar os pés com sintomas e realizar o manejo integrado. E não se esqueça, todo o material deve ser esterilizado depois do uso, com hipoclorito, e as amostras devem ser descartadas ou queimadas. Então tá, pessoal, esse foi o passo a passo para a identificação da murcha bacteriana no tomate. Aqui algumas imagens, ó, mostrando então a murcha em tomate, tá? Veja que aqui ainda tá verdinho, mas vão chegar determinados momentos, ó, que aquela questão de recuperar a planta em alguns momentos do dia mais fresco, não, daí vai ter uma murcha permanente mesmo, que vai acarretar em morte da planta. E aqui, ó, tanto para fazer o teste do copo, quanto para, de repente, proceder a um isolamento em laboratório, ou mesmo visualmente, ó, o escurecimento aqui do sistema vascular, tá? Era para estar branquinho aqui, bem clarinho, e tá bem escuro por conta, então, da colonização do sistema vascular por essa bactéria. Em relação ao controle, a área sem histórico da doença seria fantástico, lógico, né? Pensar a respeito da doença antes de você começar o plantio, saber, né? Um terreno bem drenado, porque bactéria também, vocês já sabem que a questão da disseminação e da infecção é bastante importante, a água, né? Rotacionar, olha isso, por 3 ciclos ou mais. Então, se você tem a doença incidindo na sua área, o ideal é fazer isso mesmo, rotacionar. E por que por 3 ciclos? Porque é uma bactéria de solo, então ela vai muito bem nos restos culturais, tá? Então, por 3 ciclos, né, daria para você, então, garantir que aqueles restos de cultura foram decompostos, né, e você não teria fonte de inóculo na área, ou pelo menos reduziria ao mínimo possível, tá? E de preferência com gramínea. Usar batata semente sadia, porque sim, né, a gente viu que pode e inclusive infecta a batata. Evitar danos mecânicos, porque daí vão ser portas de entrada para a bactéria.
eliminar a planta infectada, do mesmo jeito que falou aí no vídeo que vocês viram, controlar a água de irrigação por conta da drenagem e tudo mais, e plantas daninhas de maneira geral. Chegando, então, na última doença da aula, é uma doença que eu escolhi até pela frequência com que ela aparece, tá? É o talo oco, que a gente também pode chamar, ou as pessoas, de maneira geral, chamam de canela preta também. Já dá para ter uma ideia de quais são os principais sintomas dessa doença, né? O talo, realmente, a parte que foi infectada, fica oco mesmo, por conta da colonização bacteriana. E, se eu imaginar, se eu pudesse falar que a planta tem uma canela, né? Na verdade, seria aquela região ali da haste, né? Do caule, inserida ali próxima ao solo, né? O colo ali, né? Da planta. E ele vai ficar escurecido também por conta da colonização por essa bactéria. A bactéria é do gênero Erwinia, tá? Existem várias espécies de Erwinia. Hoje em dia, pessoal, vocês podem encontrar com esse outro nome, Pectobacterium, mas é o nome mais atual, mas é uma ervínia, tá? É que aqui dá mais a impressão já do que ela vai liberar enzimas pectolíticas, essa bactéria, na hora de colonizar o hospedeiro, e essas enzimas, então, vão degradar o talo por dentro, né, a haste por dentro, e vão causar, então, a morte da planta, enfim. A ervínia, ela sobrevive na ausência de hospedeiro, então isso é uma característica importante dessa bactéria. Então, ela é saprófita, né, saprófita. Então, ela se tem um hospedeiro, ela vai lá e ataca, infecta e é patogênica. Mas na ausência de hospedeiro, ela se alimenta ali dos restos de cultura, enfim. E é necrotrófica, tá? Como toda boa bactéria, de maneira geral, a ervínia, e a doença, então, se desenvolve de 25 a 30 graus, assim, sintomas, né, principalmente, tá? Temperatura ótima. E a umidade bem alta, próxima a 100. Um problema que pode acentuar, pode vir a ser um fator benéfico para a doença e para a bactéria, é a adubação com excesso de nitrogênio. A disseminação, principalmente por chuva. Os sintomas, como eu falei, o nome já mostra, né, o que a gente vê ali na parte, principalmente, da haste, né, mas é lógico que isso daqui vai mostrar sintomas reflexos na parte aérea da planta, né, então eu estou tendo sintomas primários aqui, aonde o patógeno está, mas eu vou ver sintomas reflexos na parte aérea, folhas que vão ficar murchas, né? E vão amarecer. Aqui eu já expliquei, né? O caule fica mais escuro externamente, e eu vou ter a morte da planta, porque lógico, né? Se eu tô falando lá da região do colo da planta, é uma bactéria que joga enzimas que vão degradar tudo aquilo lá, vai chegar um momento que o caule ali naquela região, ele não vai aguentar e a planta vai morrer. Aqui também, ó, um bom indício para vocês, novamente, porque é uma bactéria de solo, é uma bactéria que vai, então, infectar ali a parte interna da planta. Veja a diferença dessa aqui com o sistema vascular escurecido e essa não. Aqui não foi uma foto muito boa, mas se vocês notarem, ó, aqui são plantas normais, tá?
E aqui são plantas que já estão murchando, que possivelmente logo vão tombar mesmo por conta da doença. Mas olha que interessante, né? Interessante para um professor de fitopatologia falar para os alunos na aula, né? A ervínia, a mesma que causa a canela preta, como eu falei, olha, a planta vai ficando reduzida em tamanho, né? Só que é uma bactéria de solo. Então, além de poder infectar aqui a parte do colo da planta, chegar de alguma maneira nas regiões acima do solo, muito possivelmente, se você tiver na sua área o problema da bactéria, né, o histórico dessa bactéria, os tubérculos que você plantar ali, imaginando que é uma batata semente de origem idônea, certificada, que você plantou ali, que num solo que você não sabia, mas que estava contaminado com essa bactéria. Então, pode sim ocorrer a infecção desse tubérculo, tá? E pode acontecer também desse mesmo tubérculo, a questão do sistema vascular ser interligado aqui, a bactéria subir desse tubérculo, começar a colonizar e chegar e produzir o talo oco e tudo que a gente falou até agora. Mas pode ser que esse tubérculo, que não a batata semente, mas sim aqueles que vão ser produzidos nesse solo, seja infectado por essa bactéria. Lembrando que existem as gemas, que são aberturas naturais aqui, dos tubérculos. E a bactéria pode penetrar quando tiver muita água, tá? Então, o que eu vou ter nesse tubérculo? Essa situação. Quem já esqueceu batata em casa por muito tempo, possivelmente jamais esquecerá do cheiro, assim, indescritível e inesquecível de uma batata com podridão mole, porque é realmente muito fétido. Por quê? Novamente, ervínia, ela produz enzimas pectolíticas que vão romper toda ali as substâncias pépticas, e isso vai desestruturar as células. Por quê? Porque as substâncias pépticas são como o cimento entre uma célula e outra. E isso daí vai fazer com que a estrutura se desmanche. Então, não é uma podridão seca que a gente viu ali na requeima, não. É uma podridão do tipo mole. E como é um lugar rico em amido, com essas enzimas, o cheiro assim fica realmente insuportável. É de arder o olho, não estou brincando, tá? Então, quando eu tenho a podridão mole, veja, na verdade um sintoma de ervínia no tubérculo. Mas eu só ressalto para vocês que a gente pode ter ali, então, a podridão ali da haste, que pode ser chamada também de canela preta ou talo oco. É tudo a mesma bactéria. E como eu controlo? Arejar a cultura, tomar cuidado, mas isso não é só também aqui, né? Pensando de maneira geral no espaçamento, usar o espaçamento recomendado. Cuidado com a adubação excessiva, principalmente de nitrogênio. Rotacionar a cultura, porque, novamente, é uma bactéria que permanece no solo por muito tempo, tá? Então, eu coloco gramínea, mas daí você pode fazer uma investigação e, enfim, optar por alguma coisa que seja mais de acordo com a produção da onde você está, né? Usar batata semente sadia, porque ali eu falei de uma batata semente que veio sadia e foi plantada ali num solo contaminado, mas pode acontecer o contrário, né? Eu posso trazer a bactéria junto com uma batata semente contaminada, numa área em que eu não tinha, e daí eu estou instalando um problema, né? Eliminar a planta doente assim que detectar o sintoma e tomar cuidado com a drenagem do solo, né? Por conta de ser uma bactéria. E a gente sabe que, novamente, disseminação, infecção, tudo isso
todas essas fases do ciclo de relações patógeno-hospedeiro são favorecidas, então, com água, né?